Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje, frio pra caramba, eu vim falar um pouquinho sobre radicalização do pensamento moderno, né? No pensamento moderno, né? Levando em consideração toda essa radicalização política que a gente passa hoje em dia, onde as pessoas simplesmente te condenam pelo fato de você não se posicionar de um lado ou do outro, te imputando um monte de características negativas, né? Que pode ser facilmente caracterizado como uma falácia do espantalho. E se você se depara com uma pessoa dessas, ela simplesmente te ofende com a falácia de hominem. Assim, um comportamento que eu particularmente acho primitivo. Um pensamento que qualquer pessoa que se esforce um pouquinho para sair do seu próprio viés de confirmação já considera isso de alguma forma, assim, né? Vê com uma certa estranheza esse comportamento, né? Muito mais emocional e animalesco do que minimamente racional. Diria cético, mas minimamente racional, por assim dizer, tá? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer em relação à radicalização e tentar explicar o porquê que isso acontece, a primeira coisa que é muito importante citar é justamente o pensamento dicotômico, né? Ou uma coisa ou outra, né? Que pode se caracterizar também pela falácia do falso dilema, né? Ou é uma coisa ou outra, sendo que na verdade você possui inúmeras opções, porque a nossa realidade ela é muito mais multifatorial do que extrema. É muito comum as pessoas simplificarem de uma forma errada as coisas em apenas uma coisa ou outra, porque o nosso cérebro ele é um órgão que consome muito da nossa energia, né? E o nosso corpo ele tende a economizar e armazenar energia no default do seu funcionamento. Então a conservação de energia é padrão do nosso organismo, por assim dizer. E o nosso cérebro ele sempre tenta achar uma resposta da forma mais rápida possível, né? E o pensamento dicotômico é fruto dessa característica, né? Então a gente pode sim considerar o pensamento dicotômico como um default do nosso cognitivo, né? Que funcionou há muito tempo atrás, quando o ambiente era muito hostil. Então, ou você corria ou você ficava e via o que acontecia, né? Em um ambiente não moderno como o nosso, antigamente, de fato, isso nos ajudou a sobreviver. Mas, hoje em dia já não. Hoje o nosso ambiente não é tão hostil quanto era no passado da humanidade, né? Então hoje o pensamento dicotômico, levando em consideração a complexidade que é viver em sociedade moderna, infelizmente já não é mais tão digamos assim, tão apropriado você pensar de forma dicotômica, né? Não é à toa que o pensamento dicotômico gera comportamentos animalescos, tornando mais evidente o comportamento animal do ser humano e não o comportamento racional. Vamos desenvolver um pouquinho mais esse assunto. Na sociedade contemporânea, é cada vez mais evidente a prevalência do pensamento dicotômico, uma abordagem que simplifica a complexidade da vida em categorias opostas e absolutas. Essa forma de pensar divide o mundo em termos de preto e branco, certo e errado, bom e ruim, deixando pouco espaço para nuances e múltiplas perspectivas. Embora o pensamento dicotômico possa oferecer uma sensação de clareza e segurança, ele também traz consigo uma série de desafios que impactam a nossa compreensão, diálogo e desenvolvimento pessoal. Pelo fato do pensamento dicotômico faz com que a gente limite a nossa forma de pensar a um certo grupo de valores, que no caso eu chamo de uma ideologia, no caso, né? Fazendo com que pessoas se reforcem positivamente, levando apenas em consideração aquele grupo de valores, e isso faz com que se insurja o comportamento que eu gosto de chamar de comportamento fundamentalista. Quem me acompanha aqui no canal tá ligado, eu falo muito sobre, e critico também pessoas que agem, falam e pensam de uma forma fundamentalista, porque eles trabalham de uma forma única, né? Sem a necessidade de análise de contexto, sem a necessidade de saber o que está acontecendo para que você faça uma contramedida, uma contrapartida que seja proporcional ou minimamente eficiente em relação ao que está acontecendo. Tendo uma resposta pronta para absolutamente tudo, as possibilidades de você agir de forma errada é muito grande. Eu adoro traçar a analogia do relógio para poder exemplificar isso. Dependendo da hora do dia, quando uma pessoa te pergunta que horas são, você precisa se consultar, você precisa se contextualizar para poder dar a informação correta. Agora, se você dá exatamente a mesma hora, ou seja, a mesma resposta, independente da hora do dia, ou seja, independente do contexto, só existem duas possibilidades de você estar certo de todas as outras possíveis, levando em consideração a hora, o minuto e o segundo. Ou seja, só duas de todas
Eis a questão. Resposta pronta, sem contexto, infelizmente não colabora com muita coisa. Uma das coisas que pode acontecer quando uma pessoa se encontra nessa situação é um fenômeno chamado de inércia cognitiva, né? Inércia, assim como a própria física diz, né? Um corpo ele tende a ficar parado a não ser que uma força externa o mova. Levando em consideração isso do ponto de vista cognitivo, não costuma ser muito diferente. Quando uma pessoa, ela tá muito enviesada, ela tá muito dentro daquele, digamos assim, daquele mundinho em que a sua ideologia mantém essa pessoa positivamente reforçada como sendo o pensamento correto e tudo mais, a pessoa tende a ficar ali e nada faz ela sair de lá, né? Isso se caracteriza como sendo a inércia cognitiva. A inércia cognitiva refere-se à tendência das pessoas de permanecerem em seus padrões de pensamento, crenças e comportamentos habituais, resistindo a mudanças ou a novas informações que possam desafiar esses padrões. É uma forma de zona de conforto cognitiva em que as pessoas se sentem seguras e familiarizadas. A inércia cognitiva pode ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo o pensamento dicotômico, o viés de confirmação e a aversão à perda. O pensamento dicotômico, caracterizado pela tendência de ver o mundo em termos de extremos opostos e categorias rígidas, contribui para a rigidez do pensamento e a resistência à mudança. É por causa disso que pessoas que têm pensamento muito fundamentalista, dificilmente ele quer sair dessa zona de conforto, porque é justamente isso. Essa rigidez de pensamento faz com que a pessoa tenda a ficar nessa inércia, nessa zona de conforto. Porque para ela, por algum motivo, esse pensamento rígido, essa ideologia, essa forma de pensar única e imutável, por algum motivo, faz parte da individualidade dessa pessoa. Porque ela pensa, fala e age se baseando nessa cartilha, se baseando nessa ideologia, se baseando nesse conjunto de valores. Então, quando alguma coisa chega até essa pessoa e propõe uma mudança, não necessariamente dizendo que ela está errada, mas só o fato de você estar tirando ela daquela zona de conforto, tirando ela daquela estagnação, né? E ameaçando movê-la de lugar, ela encara isso como uma espécie de agressão. Por quê? Como aquilo faz parte da individualidade dela, essa forma de pensar, esse grupo de valores, esse grupo de pensamentos, a partir do momento em que você tenta subverter esse grupo de pensamentos, ela se sente agredida, porque esse grupo de pensamentos faz parte da sua individualidade. E como o ser humano ele tem a tendência de querer se posicionar socialmente junto com outras pessoas, porque apesar de nós todos sermos indivíduos, né, nós somos seres sociais. E como é muito importante para nós estarmos inclusos em um determinado tipo de grupo, geralmente com o objetivo de se aproximar de semelhantes, né, tendo como principal objetivo o que a gente chama de reforço positivo. Pessoas que pensam, agem e falam, né, discursos semelhantes aos seus, para que quando você fala, quando você age, as pessoas ao lado ali, que estão perto de você, vão falar assim, olha, muito bom, você está certo, e não sei o que, não sei o que lá. Quem está familiarizado com o conceito de bolha social da internet sabe muito bem do que eu estou falando, e o porquê que os algoritmos das redes sociais contribuem tanto para esse fenômeno acontecer, né? E muitas pessoas podem até já manjar mais ou menos do que eu estou querendo dizer. E qual é a próxima coisa que eu pretendo abordar, que é justamente o viés de confirmação. O viés de confirmação é um fenômeno cognitivo em que as pessoas tendem a buscar, interpretar e lembrar informações de maneira seletiva, dando mais importância e valor às evidências que confirmam suas crenças e ignorando ou desvalorizando aquelas que as contradizem. Esse viés ocorre porque as pessoas têm uma preferência natural por informações que se alinham com suas visões de mundo pré-existentes. Quando somos confrontados com informações que desafiam nossas crenças, pode surgir uma sensação de desconforto ou dissonância cognitiva. Para evitar esse desconforto, tendemos a buscar ativamente informações que confirmam o que já acreditamos, reforçando assim nossas convicções. As pessoas dificilmente gostam de admitir que elas estão erradas. Apesar das pessoas saberem que errar é humano, principalmente quando a gente erra por ignorância, né? Naquele momento em que a gente erra pela primeira vez por não saber exatamente como que se faz da forma correta, todo mundo sabe que é normal, todo mundo sabe que é do ser humano e que o ser humano é um ser falho, todo mundo erra, mas as pessoas odeiam admitir que elas estão erradas. Então, por conta disso, por conta do viés de confirmação e por não serem reforçadas negativamente que talvez elas estejam erradas, né, elas acabam caindo nessa dissonância cognitiva, onde elas precisam ficar se reforçando positivamente, né, fazendo com que
usem essas ideologias, essas regras prontas, né, para ficar justificando o porquê que elas agem daquela forma, né? E essas justificativas é um outro viés cognitivo, que é a tal da racionalização. Isso aqui tá errado, isso aqui que você fez tá errado, isso aqui que você falou tá errado, ó, isso aqui, ó, não tá muito bem legal, não tá legalzinho, não tá legal. É aquele negócio. Quando uma pessoa aponta um erro teu, ao invés da pessoa admitir que errou, ela começa a racionalizar. Não, eu fiz isso por causa disso, daquilo, outro. Vamos entender um pouquinho sobre a racionalização. A racionalização é um mecanismo de defesa psicológica que ocorre quando tentamos justificar ou explicar nossos pensamentos, comportamentos ou crenças de maneira lógica e razoável, mesmo que sejam motivados por emoções, desejos inconscientes ou influências sociais. Quando nos deparamos com informações ou situações que desafiam nossas crenças ou valores, podemos sentir um conflito interno. Para reduzir esse desconforto, nossa mente busca maneiras de tornar nossas ações ou pensamentos mais aceitáveis ou coerentes com o que acreditamos ser certo. A racionalização pode assumir diferentes formas. Podemos reinterpretar fatos para que se encaixem em nossas crenças, minimizar a importância de evidências contrárias, atribuir motivações nobres ou lógicas a nossas ações questionáveis ou buscar justificativas externas para nossos comportamentos. Nas duas últimas eleições, tanto em 2018 quanto em 2022, por mais corrupto e bandido o político fosse, ou até mesmo, digamos assim, um político que tivesse uma carreira longa, mas que não foi eficiente, quando uma pessoa literalmente pega o político, nivela ele por baixo e vê o quão ruim ele é, sabe? E mesmo assim ele resolve votar naquele político porque o outro é menos pior. Aí vem o processo de racionalização. Por que determinadas pessoas resolveram votar no Lula ao invés do Bolsonaro? Independente qual seja o motivo do porquê que a pessoa não quis votar no Bolsonaro. Sempre rola passação de pano pro Lula. Até mesmo mentir de que ele não é corrupto, de que ele não é bandido. Então, qualquer coisa, incluindo mentir, passa a ser um processo de racionalização para justificar a pessoa votar em um determinado político. Não só por causa disso, mas para a pessoa também se sentir parte do grupo, porque no caso é o grupo de pessoas que votou naquele político, ou o grupo de pessoas que votou no político que ganhou, ou até mesmo aquela racionalização mais imbecil que é eu não quis desperdiçar o meu voto. Então é muito comum essas racionalizações idiotas, baseadas em porcaria nenhuma, apenas para a pessoa não sair daquela zona de conforto de que ela está certa, de que ela não errou, de que o que ela fez reforça ela positivamente de alguma forma. Eu sei que eu fiz a citação de reforço positivo e reforço negativo, mas vamos lá. O que é reforço positivo e o que é reforço negativo? Reforço positivo ocorre quando um estímulo agradável ou desejável é adicionado ou apresentado após um comportamento, aumentando a probabilidade de que o comportamento se repita no futuro. Em outras palavras, o reforço positivo envolve a oferta de uma recompensa ou incentivo para fortalecer um comportamento desejado. Por exemplo, se uma criança recebe um adesivo ou elogio por completar suas tarefas, é mais provável que ela continue realizando essas tarefas no futuro. Reforço negativo ocorre quando um estímulo aversivo ou indesejável é removido ou evitado após um comportamento, aumentando a probabilidade de que o comportamento se repita no futuro. Nesse caso, o comportamento é reforçado pela eliminação de algo desagradável. Um exemplo comum de reforço negativo é o uso do cinto de segurança em um carro. Quando o cinto é colocado, um alarme irritante é desligado, o que leva a pessoa a usar o cinto no futuro para evitar o incômodo do alarme. Então você imagina, você tá tão enviesado pela sua ideologia política que faz com que você se junte apenas com pessoas que concordam com você, te incentivando, dizendo que você tá certo, que você tá correto, que você é uma pessoa boa por conta disso. E nas redes sociais você é idolatrado, você recebe likes, comentários de pessoas dizendo que você é um incrível, que você é um grande pensador, que você é disruptivo, que você é fora da casinha e os caras da quatro. Tudo isso é reforço positivo, fazendo com que você faça essas ações repetidas vezes. E isso, infelizmente, acaba te enviesando. Viés de confirmação. Então, como você tá tão, digamos assim, preso naquela inércia, fazendo com que você não saia daquele lugar, nunca mais, sendo reforçado positivamente tantas e tantas vezes, e em nenhum momento você é reforçado negativamente, dizendo que você tá errado para que você dê uma recuada, fazendo com que o reforço positivo, digamos assim, reforce tanto o seu viés de confirmação ao ponto de você ter tanta certeza que você tá certo, nós temos aí o território pro radicalismo. Você já tá tão afastado de qualquer outra noção de realidade
Que a única coisa que você enxerga é o seu total outro oposto. Que, pro ponto de vista de uma ideologia radical, se não tiver um inimigo para você combater, não existe o porquê você existir. E como você tá tão positivamente reforçado de que você está certo e de que é impossível você estar errado, automaticamente, a partir do ponto de vista dicotômico, que aqui no nosso país, aqui na América Latina, até nas Américas no geral, é influenciado por religiões monoteístas, onde existe o bem e o mal, ou seja, não basta uma dicotomia, ela precisa ser também maniqueísta. O outro lado automaticamente é o mal. Você é o bem e ali é o mal. Gerando um processo de dupla desumanização. Onde aquele representante da sua ideologia, na qual personificou a sua forma de pensar, que é digno de idolatria, que é uma forma de desumanizar, porque não é mais uma pessoa, é algo divino. Algo que não erra, não pode ser passivo de críticas, enquanto que do outro lado você também desumaniza, só que algo pior do que o ser humano, a ponto de justificar e racionalizar qualquer tipo de violência em relação ao seu extremo oposto. Então, levando em consideração tudo que a gente já conversou, né, o que pode criar um ambiente de radicalismo. Primeiro, o pensamento dicotômico, onde não existe nada a não ser você e o seu extremo oposto, né? A inércia cognitiva, que faz com que você se estagne ali, porque com o objetivo de economizar a energia do cérebro e também de você não precisar se contextualizar em relação a nada. Por isso que uma ideologia fechada, com regras prontas, é muito útil nesse momento, faz com que a inércia cognitiva se faça importante para essas pessoas, no caso, né? O viés de confirmação, que faz com que você corra atrás apenas de evidências que corroborem essa ideologia. A racionalização, que faz com que você justifique absolutamente qualquer coisa que possa tirar você dessa zona de conforto ou de inércia cognitiva. Ó, não preciso sair daqui, por quê? Por causa disso, né? E também a inversão à perda. Esse é o último. A aversão à perda, perdão. Eu tô com uma colinha aqui do meu lado porque é difícil lembrar da ordem bonitinha, mas por último vem a aversão à perda. É o ato de você não querer perder. Literalmente isso. Você não querer perder esse status de que você tá certo. Você não querer perder esse status de que você realmente está do lado do bem. De que talvez aquela pessoa que esteja do outro lado, na qual você desumanizou e encarou como sendo um inimigo, talvez, por uma pequena possibilidade, menorzinha que seja, possa ter razão em algum momento. A aversão à perda está relacionada ao conceito de aversão ao risco, que é a tendência de evitar situações incertas ou arriscadas. A aversão à perda pode ser observada em várias áreas da vida, como finanças, jogos de azar, negociações e até mesmo em relacionamentos pessoais. É importante ressaltar que a aversão à perda nem sempre é irracional. Em muitos casos, é uma estratégia adaptativa que tem como objetivo minimizar danos e preservar recursos. No entanto, quando essa aversão se torna excessiva e influencia negativamente o processo de tomada de decisão, pode levar a escolhas subótimas. Existem algumas pessoas que acreditam que a heurística da sobrevivência, né, que seria a nossa capacidade de tomada de decisão mais rápida possível, né, com o objetivo de sobreviver, literalmente, né? Ao invés de você parar a pensar nas possibilidades de quais são as possibilidades do que está acontecendo, não. Na dúvida, corre para você não morrer. É basicamente isso. Você tem uma contramedida rápida e independente de contexto. Isso foi muito importante pra gente há muito tempo no passado, né? Muito tempo no passado. Desculpa, tô sendo meio redundante aqui, né? Mas é bem isso. Por conta da heurística de sobrevivência, isso gerou uma certa necessidade que a gente tome uma decisão ou chegue numa conclusão da forma mais rápida possível. Fazendo com que todos esses vieses cognitivos que a gente citou hoje sejam fruto desse comportamento que é basicamente instintivo nosso. Desde dos nossos antepassados, hominídeos e tudo mais, né? Tanto que eu tenho até a seguinte hipótese de que o pensamento dicotômico, além disso tudo que a gente já discutiu, também seja fruto de uma limitação corpórea nossa, porque temos apenas 2 membros superiores, né? Então a gente só consegue pegar 2 coisas ao mesmo tempo. Analisa uma, analisa a outra. Então no máximo 2, né? Uma análise dicotômica necessariamente. Então isso que eu falei agora é apenas uma hipótese que eu levantei, né? Isso não tem... Eu não consegui encontrar nada que corrobore isso na internet, mas eu acho que tem alguma coisa a ver. Não sei o que vocês acham em relação a isso, né? Mas é bem isso. Tudo que a gente conversou aqui, olha a quantidade de viés cognitivos que a gente precisa transpor
pra gente não se aproximar de um comportamento radical. E o porquê que é tão importante a gente parar pra pensar se por um acaso a gente não tá sendo radical ou não. Se por um acaso a gente tá de fato analisando uma determinada coisa partindo de um ponto de vista mais racional e não simplesmente instintivo. Se a gente não tá preso em um pensamento dicotômico simples, ou se a gente tá numa inércia cognitiva. Se por um acaso você é o tipo da pessoa que não se abre muito a pensamentos de outras pessoas, né? Principalmente pensamentos diferentes, não necessariamente pensamentos opostos, né? Mas inclusos também, né? Se você é esse tipo de pessoa, você pode ter certeza que você está dentro da inércia cognitiva. Da inércia cognitiva, no caso, né? E se você é o tipo da pessoa que, quando é confrontada, você fica achando um monte de justificativa, você com certeza está sofrendo de racionalização. Lembrando que o fato de você conseguir racionalizar não quer dizer que você está justificando da forma correta, né? E em nenhum momento a gente precisa se preocupar com a aversão à perda. Que no caso é admitir que talvez você possa estar errado. A gente não deve temer a aversão à perda. Porque a sua ideologia não necessariamente define toda a sua individualidade. A sua cartilha ideológica não necessariamente define a sua individualidade. Quanto mais bases de conhecimento diferentes você usar para poder construir a sua linha de pensamento, para você construir a sua base filosófica, para você construir a sua base moral, não é movendo uma ou duas que vai te derrubar. Não é isso que vai fazer com que você desmorone. Você vai ter uma base muito mais sólida para poder simplesmente pensar, agir e falar. Ao invés de você pegar uma cartilha frágil, onde, em um único questionamento, a pessoa sai do controle, atribuindo você características negativas com a falácia do espantalho, te ofendendo pessoalmente com a falácia de hominem e muitas outras falácias. Dessa forma você não precisa racionalizar, porque você é um ser racional. Você não precisa se preocupar com a inércia cognitiva, porque quanto mais você sai da sua inércia para embasar mais e mais o seu pensamento, você nunca vai estar preso numa inércia cognitiva. E validando outros pontos de vista que não sejam extremopostos, você não estará dentro de uma dicotomia. Muito menos de uma dicotomia maniqueísta. Porque a partir do momento em que você percebe que a realidade é muito mais multifatorial do que um simples bem e mal, além de você não ter um pensamento dicotômico, você também não tem um pensamento maniqueísta. Onde não necessariamente você vai achar que está do lado do bem. Ou ter tanta certeza que está do lado do bem, a ponto de você fazer coisas horríveis acreditando que está fazendo algo bom. Não é mesmo, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Dá like. Inscreva-se no canal. Tchau, tchau.